Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse sábado, 27 de julho, agora na Espanha, 21 horas e 49 minutos, no Brasil, 16h49 da tarde. Gente, eu começo analisando a BTC aqui em comparação com o DXY, mas eu não posso deixar de reportar que nesse momento o Donald Trump está em vias de iniciar a sua fala na Bitcoin Conference lá em Nashville, no Tennessee. Ele já estaria ali dentro do stage, ele pode falar a qualquer momento. Se eu receber o meu alerta aqui, eu volto a reportar em tempo real. Gente, a BTC deu uma bela esticada, chegou a fazer a máxima em 60... Deixa eu ver quanto que ela bateu agora. 69,399. A BTC está muito volátil por conta também da expectativa que o público tem de um eventual anúncio pelo Donald Trump da criação de uma reserva em BTC em favor do Tesouro Nacional Norte-Americano. Vocês vejam que o DXY iniciou um corpo vendedor no fechamento do pregão de sexta-feira. A gente vinha numa pernada corretiva forte, ao mesmo tempo em que a BTC estava numa pernada impulsiva forte. O DXY chegou a dar uma respirada, a BTC deu uma recuada, os Cavaleiros do Apocalipse até se empolgaram. Ali no dia 25 de julho, a BTC emburacou para 63456. O DXY ameaçou romper de baixo para cima a MM200. Esse índice, o DXY, que mede a força do dólar norte-americano contra as principais divisas do planeta, contra euros, francos suíços, libras esterlinas, guarda uma clara relação movimentacional de inversão com a BTC. Quando o DXY tomba, a BTC ela dá um pump. Quando o DXY resolve respirar, a BTC dá um dump. Quando o DXY faz isso, abre um corpo real vendedor, a BTC abre um belo corpo real comprador. Em que pese louváveis opiniões em contrário, não há como negar que há uma clara relação movimentacional de inversão entre o DXY e a BTC. É só ver o que a BTC tem feito nos últimos meses e é só ver o que o DXY tem feito nos últimos meses. Ele deve buscar aqui algo abaixo de 101, deve até estressar essa grande cunha de forma descendente, enquanto a BTC vai estressar a sua grande cunha de forma ascendente. A BTC está em vias de buscar os cumes da sua congestão. Nos 5 minutos, a BTC está bonita, basicamente trafega pela banda superior da banda de VWAP no intraday. Toda essa volatilidade tem relação com a expectativa do que o Donald Trump vai falar na Bitcoin Conference. A gente está a poucos minutos da fala do Donald Trump. Já já eu vou tratar disso. No gráfico semanal, absolutamente nada mudou. A BTC, pelo contrário, aqui no semanal a gente deve startar o desenho desse corpo real comprador, cuja plotagem vai começar na virada da VWAP de domingo para segunda, ou seja, em poucas horas, desenhando o que vai ser o projeto de um Morobuzu. Por isso que eu volto a insistir com os senhores. Não ousem estar desembarcados no mundo cripto neste exato momento. A hora de comprar, a hora de embarcar é agora, na congestão, que ainda tecnicamente não foi rompida. A gente precisa desenhar um corpo real inteiro aqui para fora e romper esse cume em 73777. Aí, o que vai acontecer? A BTC, basicamente, quando romper esse cume aqui da onda, desse grande mastro, só vai parar em 100 mil dólares. Então, quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque ali eu garimpei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. E eu insisto com os senhores, não é preciso alavancar neste mercado para obter ganhos obscenos, ganhos indecentes. Basta que os senhores se posicionem nas altcoins corretas, justamente porque no mercado de futuros perpétuos, a chance de liquidação é absurda. E no mercado spot, se posicionando basicamente nas altcoins corretas, é muitíssimo provável que os senhores surfem um retorno até maior que os senhores seriam capazes de surfar no futuros perpétuos, porque a volatilidade é muito grande e a chance de liquidação é absurda. E os senhores vão facilmente surfar algo acima de vezes 20, provavelmente vezes 30 ou mais, bastando estar posicionado nas altcoins
corretas. Não ousem esperar o final dessa congestão aqui no gráfico diário. Agora eu vou pular para o gráfico diário ancorado na nossa banda de Bollinger fracionada na FIBO. Vocês vejam que quando a BTC lambeu a base dessa congestão, aqueles supostos cripto-influencers mandaram os senhoritos venderem o medo extremo. Agora que a BTC está indo em direção ao cume dessa congestão, eles estão calados. A maioria desses supostos cripto-influencers não estão falando absolutamente nada. Eles acreditam piamente que isso aqui vai redundar num retorno para a base da congestão e que a BTC teria já desenhado o topo desse ciclo e que buscaria mais uma corretiva brutal. Eu ouso afirmar, essas pessoas vão ficar caladas, elas vão presenciar o rompimento dessa congestão, o rompimento ascendente. Vou até despoluir aqui. Elas vão presenciar. Vai ser exatamente isso que vai rolar. A gente está basicamente acumulando numa congestão que tem por centro gravitacional os dois cumes do ciclo anterior, de 2020 e 2021. A gente fez 64, depois fez 69. É essa faixa que está aprisionando o preço da BTC. Esses supostos cripto-influencers que mandaram os senhoritos venderem no medo extremo não estão falando absolutamente nada, só que a BTC está em vias de romper os topos dessa congestão. Até porque já é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, vai ser o sexto estresse desse patamar, entre 70 e 73. Vai romper, provavelmente vai romper nesse novo estresse. E quando a BTC estiver se aproximando de 100 mil dólares, porque aí ela vai iniciar uma nova congestão, a gente vai estar lá na ganância extrema e esses mesmos supostos cripto-influencers vão mandar os senhoritos comprarem no medo extremo. Aí a BTC vai corrigir de 109 para 82, aí o sujeito reclama que o mundo cripto é muito violento. E bastava simplesmente o sujeito estar posicionado nas altcoins de alta octanagem, às quais eu me refiro no Gemas Altcoin Alert. Gente, o mundo cripto não tem segredo. Basta que os senhores conheçam como funciona um ciclo quatrienal inteiro, com um halving, um bull run, um inverno cripto e outro halving. A maioria desses supostos influencers não vivenciou um ciclo quatrienal inteiro e eles falam do que eles não sabem. E outra, o que está acontecendo é que se espraiou nessa agulhada da BTC, onde ela bateu 50, chegamos a fazer na mínima 53,485, se espraiou um sentimento de desânimo tão brutal no mundo cripto que muita gente acabou desembarcando. E essas pessoas estão paulatinamente voltando, pagando pedágio. Mas a maioria, infelizmente, vai voltar aqui, ó, perdendo mais da metade do próprio patrimônio cripto. Deixa eu olhar aqui se tá rolando alguma coisa. Ainda o Donald Trump ainda não entrou no palco. Na seara fática, o candidato presidencial Donald Trump pode anunciar Bitcoin como um ativo de reserva nacional para os Estados Unidos hoje. É o que a gente está aguardando aqui na Bitcoin Conference. Ainda na seara fática, o advogado que tenta destituir a senadora Elizabeth Warren, que está concorrendo por uma vaga ao Senado por Massachusetts, a Elizabeth Warren está tentando a reeleição. Ele afirmou que tem mais de 80% do seu patrimônio em BTC. Enfim, a Elizabeth Warren talvez seja o ser humano mais anticripto que exista. Tudo que acontece de ruim no mundo, ela associa ao mundo cripto. Enfim, esperamos sinceramente que esse advogado, John Deaton, derrote a atual senadora Elizabeth Warren. E Edward Snowden, o ex-agente da NSA, que acabou revelando segredos de Estado e hoje vive na Rússia como exilado, ele participou da Bitcoin Conference, ele participou por meio de um telão e ele exortou as pessoas a votarem com consciência, lembrando que nem todos os candidatos a essa corrida presidencial, em que pese ostensivamente apoiar o mundo cripto, nem todos vão promover o tapete regulamentar e criar o marco legal criptográfico em favor dos holders criptográficos. A maioria dos políticos, segundo ele, vai propor
um aumento da repressão estatal por meio da criptografia. É o que está acontecendo, por exemplo, no Brasil, através do Drex. Na verdade, essa blockchain só vai aumentar o poder do Estado, vai ser uma longa-manos do Estado sobre o patrimônio privado. Na verdade, nenhum ativo criptográfico, salvo o Bitcoin, é verdadeira, é totalmente descentralizado. Eu tenho certeza que se um mega terrorista, tipo um Bin Laden 2.0, se o Bin Laden estivesse vivo e ele possuísse ETH, as forças de segurança norte-americanas fariam com que os validadores, Proof of Stake mesmo, fariam com que os validadores dessem um freeze no public address de um Bin Laden da vida. Agora, na Bitcoin não é possível acontecer isso, é verdadeiramente a rede mais descentralizada. Outros ecossistemas descentralizados também gozam, principalmente os ativos com consenso Proof of Work, também gozam outros ativos criptográficos também gozam de um bom nível de descentralização, mas nenhum se compara, obviamente, a Bitcoin, que é o ativo mais descentralizado. O que o Snowden quis dizer é o seguinte: votem com consciência, mas tenham em mente que por trás de discursos políticos há sempre um desejo oculto de aumentar o poder estatal sobre o patrimônio privado. Enfim, na seara geopolítica e finanças internacionais, a recuperação no último pregão da Nasdaq teria sido um ponto seguro de entrada nas Big Techs. As Big Techs corrigiram muito, é só ver o que aconteceu com a Nasdaq. Basicamente saiu de 21.070 e emburacou para 18.879. Só que o último pregão, que foi o de sexta-feira, promoveu um belo engolfo aqui, até chegou a subir mais 0,96%, apesar de estar desenhando um corpo real vendedor no Heikin Nash. Na minha leitura, esse engolfo aqui deve pontificar o início do que pode ser uma onda 5, porque parece que a Nasdaq está desenhando uma sequência de Elliott em 1, 2, 3, 4 e uma onda 5, que provavelmente vai levá-la para um patamar acima de 23 mil pontos. Se a Nasdaq iniciar essa corrida maluca em direção a 23 mil pontos, isso facilmente também arrastaria o mundo cripto, porque há uma correlação entre Nasdaq e BTC que vai paulatinamente aumentando. Existe uma escala que vai de -1 a +1, que -1 seria uma relação total de inversão, que seria o DXY, ele goza quase de uma relação movimentacional de inversão com a BTC, e até +1, que seria a correlação total, seria a própria Nasdaq. Então, a correlação entre BTC e Nasdaq está ali em 0,6, 0,50 e alguma coisa, indo para 0,6. O fato dos grandes players de Wall Street estarem começando a aportar na BTC também ajuda a aumentar essa correlação. A própria expansão dos ETFs de BTC ajuda a expandir essa correlação. E os gêmeos Winklevoss, fundadores, donos da Gemini, aqueles que brigaram lá judicialmente com o Mark Zuckerberg em função da fundação do ex-Facebook, atual Meta, foram desconvidados da mesa redonda criptográfica instalada pela Casa Branca por endossar e avalizar a campanha do Trump. A administração Biden, antes mesmo do Biden desistir da corrida presidencial, tinha instalado uma mesa redonda com grandes empresários e players do mundo criptográfico para poder criar um approach crypto-friendly por parte da administração Biden. E em razão do apoio dos irmãos Winklevoss à campanha do Trump, eles foram desconvidados. Isso mostra o compromisso da política com uma suposta isenção em relação a essas mesas criadas para poder formular as políticas macroeconômicas. Vocês vejam o nível de isenção. Só porque ele está apoiando o Donald Trump, ele foi desconvidado. E a qualquer momento o Donald Trump vai falar na Bitcoin Conference. Eu estou aqui ao vivo, ainda não tem nada rolando, só tem os analistas especulando o que pode ser dito e o que pode ou não ser dito. Enfim, o mundo aguarda a fala do Donald Trump, que pode eventualmente anunciar o Bitcoin como um ativo de reserva nacional em favor do Tesouro norte-americano. Qualquer movimentação mais brusca eu volto, não importa a hora. Eu tô aqui
acompanhando aqui a Bitcoin Conference e qualquer movimentação brusca da BTC eu volto aqui pro canal. Fiquem com Deus, se nada fugir do script, se a BTC continuar com essa volatilidade, a gente se vê amanhã. Qualquer anúncio hecatômbico no sentido de que segundo o Donald Trump, segundo o discurso do Donald Trump, poderia se transformar num ativo de reserva nacional para o Tesouro norte-americano, eu faço um vídeo aqui extra antes de dormir, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Na minha leitura, a próxima parada da Bitcoin é algo entre 70 e 73 para estressar a upper dessa congestão. Fiquem com Deus e não ousem estar desembarcados neste momento do mundo cripto, já que a qualquer momento a gente pode romper essa congestão em direção a 100 mil dólares. Tá bom? Até amanhã, fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã.